Olá, amigos, aqui é o Donizete. Um grande abraço a todos vocês que estão passando por aqui neste momento. Se você chegou aqui é porque você escolheu o caminho da direita, é porque você é conservador e apoia incondicionalmente nosso presidente Jair Bolsonaro e hoje em especial o nosso ministro Sérgio Moro. Mais uma vez juntinho de vocês. É o canal Brasil em Resumo, trazendo notícias quentinhas para vocês direta do forno. Amigos, o ministro Sérgio Moro causa pânico nos bandidos que rondam os corredores daquele Congresso Nacional. O ministro Sérgio Moro causa pânico nesses bandidos do Congresso Nacional e da sede desses partidos que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro. Eles sabem que um dia eles poderão usar as algemas e essas tornozeleiras eletrônicas, um dia vão cair na perna e nos braços deles. Eu quero ver esses camaradas no camburão da justiça. Um dia, Sérgio Moro, nós vamos ver esses camaradas no camburão da justiça. Eu quero ver esse centrão inteiro que está votando, que estão votando contra as pautas do governo brasileiro, contra as pautas do governo, contra as pautas da população brasileira. O presidente do Congresso, esse Maia, está apoiando todas as pautas contra o Sérgio Moro, gente. Fiquem de olho, população do Rio de Janeiro. Esse cara não pode se eleger mais. Gente, é um absurdo. A popularidade do Sérgio Moro também tem causado muita inveja, tem causado muito medo nesse povo, porque ele sabe que nas próximas eleições, assim que o Bolsonaro não for mais candidato, Sérgio Moro vem com tudo e pode ser um candidato de muito potencial para ser o nosso próximo presidente da República, sem que ele vai passar todas as medidas, ainda que ele queira, e vai botar na cadeia todos esses bandidos corruptos. Ainda é o meu sonho, se Deus quiser ainda ver todos os dias, gente, eu sonho com isso, de ver esses bandidos na cadeia. Quem sonha com isso, escreva aí embaixo, gente. Quem você sonha preso na cadeia, preso no cadeião, gente. Gente, não dá mais. A popularidade do Sérgio Moro é tanta que esses deputados, que eles estão votados tudo quanto é coisa, mesmo tudo contra a vontade da população brasileira. Antes de mais nada, gente, vou pedir para você aí, ó, nem pedi ainda, se inscreva no canal, dá uma forcinha aí, nós estamos começando esse canal agora, se inscreva no canal, dê um joinha, vai lá no sininho, blá, blá, se inscreva aí para vocês receber todas as notificações. Então, olha só para vocês verem. Sérgio Moro queria ampliar a relação dos criminosos que tinham condenação judicial e que seriam obrigados a fornecer os seus dados para o Banco Nacional de DNA. Hoje são 30% dos condenados que têm o seu material genético registrado e poderiam ser até 99% com a proposta que constava no pacote anticrime. Porém, com apoio do Centrão de Sérgio do Maia, com apoio do Centrão e de vários deputados aí do Centrão, essa proposta foi retirada e foi votada pela Câmara. Eles passaram, tem imagens aí, eles comemorando a retirada dessa lei. Eles apoiando a criminalidade, gente. É impressionante como eles apoiam a criminalidade. Eles apoiam o crime hediondo. O crime hediondo, aquele crime que pega direto na família brasileira, gente. É porque não pegou ainda, certamente, alguns familiares desses vagabundos. É porque ainda não pegou uma filha desse cara. É porque não pegou ainda um sobrinho desse camarada, de um deputado desse. Mas um dia, eu não desejo mal a ninguém, mas um dia esse cara vai precisar
de uma situação dessa? Quantas e quantas famílias seriam beneficiadas com esse DNA desses bandidos por tantos e tantos crimes que não foram elucidados, e o Sérgio Moro trabalhando em cima dessa banca de DNA, e o nosso Congresso votando contra as pautas da população brasileira. Gente, é impressionante como esse povo vota contra nós. O povo brasileiro temos que aprender a votar. A medida, gente, agilizaria as investigações, ajudaria a elucidar os crimes. Olha, vocês podem acreditar, que essa ampliação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, ela ficou fora do texto, gente. Ela não passou no texto, ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eles não aprovaram, gente. Se vocês acreditam nisso, eles não aprovaram, simplesmente rejeitaram. Eles são favoráveis aos criminosos da pior estirpe, aqueles que cometem os crimes mais horrorosos contra a família brasileira. Eles são favoráveis aos crimes mais horrorosos contra a população. Gente do céu, não dá para acreditar uma coisa dessa. O ministro Sérgio Moro ainda disse, depois que não passou, com toda a calma que lhe é peculiar, que ao longo desse ano de 2020, o Ministério da Justiça, ele ainda vai tentar resgatar no Legislativo esta proposta, vai tentar convencer os deputados, né, a passar essa proposta, né? Tem que ter muita lábia para tentar convencer esses bandidos, esses congressistas que não votaram favoráveis a esta proposta. O banco de DNA, gente, registrou um aumento significativo em 2019 e fechou o ano com cerca de 70 mil perfis genéticos cadastrados. Em 2019, 70 mil. Sendo que em 2018 era apenas 18 mil. Você vê só o trabalho que o Sérgio Moro fez. De 18 mil, ele passou em um ano para 70 mil. Então, isso são dados do Ministério da Justiça, tá? O aumento expressivo ocorreu a partir da coleta de DNA de condenados que, por lei, já eram obrigados a fornecer esse material, mas que ainda não tinha esses dados, amostra do material genético, né, no Banco Nacional do Material Genético, né? Então, gente, o trabalho da perícia no local do crime, de exame de DNA, nesses casos todos, continua sendo feito no mesmo ritmo que acontecia. O que houve com a ampliação do cadastro foi uma aceleração grande no cumprimento da lei. Que era uma lei cujo cumprimento era deixado em segundo plano, diz o coordenador da rede integrada, o senhor Guilherme Jacques. Isso foi o senhor Guilherme Jacques que disse. Não era prioritário. O que teve de diferente de fato foi um grande avanço no cadastro de condenados. Uma das investigações que se beneficiou, diz ele, né, na ampliação do banco de DNA, foi o caso da menina Raquel Genofre, cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, Paraná, em 2008. É um caso muito conhecido. Um bandido, né, acho que estuprou e matou uma menina e deixou o corpo todo transfigurado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Quando encontraram, nunca puderam elucidar quem que cometeu o crime. Somente agora, em 2019, com o banco de DNA, eles conseguiram elucidar o crime. E depois de tantos e tantos anos, né, você vê, o caso estava até 2019 sem solução. Até que a Polícia Civil do Paraná identificou o suspeito graças ao cadastro no banco de DNA. O autor confessa o assassinato, o senhor, não vou nem chamar de senhor, um bandido, Carlos Eduardo dos Santos, 54 anos, já está preso. Você vê, um caso que estava sem identificação há tanto tempo foi identificado. E mais o Centrão e os partidos de esquerda, não sei mais quem votou lá, principalmente o Centrão, votaram contra. Medo do Sérgio Moro nas próximas eleições.
Em 2019, o Ministério da Justiça investiu 35 milhões na rede integrada do banco de DNA, gente. Para 2020, a previsão é dobrar esse valor. A ideia é reforçar esse investimento e ampliar um pouco o escopo dos investimentos. E ampliar ainda mais, tá? Então é isso aí, gente. O que previa o pacote anticrime sob a coleta de DNA? O pacote anticrime do Moro previa um aumento do número de condenados a obrigar a fornecer o DNA para compor o Banco Nacional. Atualmente, a lei prevê a coleta de dados de condenados por crimes hediondos ou violentos. A lei prevê somente quem cometeu um crime hediondo ou violento a fazer o exame de DNA e compor o Banco Nacional. O ministro da Justiça tentou ampliar o alcance desta legislação para todos os condenados por crimes dolosos, quando há intenção de praticá-lo. Mas a mudança não foi aprovada pela Câmara. Vocês não acreditam, gente. A Câmara não aprovou. O sujeito vai lá, pratica um crime doloso. O Sérgio Moro queria que ele já fosse obrigado a fornecer o seu DNA no banco de dados. 99% da população criminosa do país estaria naquele banco. Um dia uma pessoa foi achada morta, estuprada, tal, não saberia quem que é? Vai achar, tá no banco de dados, já sabe quem que é o DNA da pessoa que cometeu o crime. Mas o Congresso Nacional não quis, gente. Vocês estão rindo de mim. Vocês estão pensando que é mentira? Não é mentira, é verdade. Tá bom? Então não votem nesses candidatos que votam esse tipo de lei, que atrapalha o governo nacional, o Ministério da Justiça de trabalhar. Não votem mais, pelo amor de Deus. Então não foi possível. Eles falaram que somente o cara que já cometeu um crime hediondo pode compor o banco de dados. Mas aí já não interfere mais nada, né? A perspectiva de grande ampliação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, que era dada pela proposição que o pacote anticrime fazia em relação ao rol de condenados, essa perspectiva caiu totalmente por terra, lamenta o coordenador da rede integrada. O pacote anticrime, 99% dos condenados seriam cadastrados, com a redação que o Ministério da Justiça tinha proposto, né? A Câmara não concordou com esse aumento. É muito comum que as pessoas não entendam o objetivo dessa ampliação, porque elas não enxergam apenas aqueles crimes que estão sendo cadastrados, como se eles tivessem que ser cadastrados pelo DNA. No momento que acontece crime muito grave, vamos supor que o cara cometeu um crime hoje, gente. Vamos supor que o cara cometeu um crime muito grave hoje, um estupro, certo? Como um homicídio. Quando o policial, o investigador vai lá verificar os antecedentes criminais daquela pessoa, é comum que essa pessoa tenha cometido no passado um crime menos grave. Um crime muito menos grave, né? Que ficou pouco tempo na cadeia, né? Mas se ele já tivesse naquela época colhido o seu DNA, agora seria fácil de reconhecê-lo. Mas não, a Câmara reprovou, falou não, em crimes menos graves nós não vamos permitir que recolha o DNA dele. Vocês entenderam então o que eles reprovaram? Por quê? Então é importante que o maior número de pessoas que tiverem problemas com a justiça, criminosos, e que foram condenadas, foram identificadas como autores de crimes, sejam cadastradas. Eles tinham que ser cadastrados. Cometeu crime, gente, doloso, quiseram praticar o crime, tem que pagar e tem que deixar o seu DNA lá. As vantagens nesse banco de DNA é que o auxílio da investigação de crime, né? As vantagens são o esclarecimento dos crimes. A maior parte dos crimes não existe um suspeito pré-definido. Existe um cadáver, existe uma vítima, mas quem cometeu o crime? A polícia não sabe a identidade dessa pessoa. Às vezes é o primeiro crime que ele está fazendo mais grave, mas tinha cometido um crime menos grave lá atrás. Outra vantagem é que a prova obtida através da comparação entre vestígios de crime e DNA de suspeitos é mais confiável
que as provas baseadas em testemunhas e identificações visuais de suspeitos. Esses crimes são esclarecidos baseados, gente, em uma tecnologia que é muito segura, certo? É muito melhor para a justiça esclarecer crimes com base em técnicas seguras do que baseado somente em testemunhas e confissões. A gente tem visto aí, muitas vezes a pessoa vai lá, identifica a pessoa, fala, foi esse aí que cometeu, foi esse aí que estuprou, foi esse aí que roubou minha casa, e depois a pessoa fica 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e vai se verificar e não é mais aquela pessoa. A pessoa ficou presa por muito tempo e não foi, certo? Então, gêmeos, casos de homônimos, né, que ficaram presos no lugar de outra pessoa, pagaram penas e não foram aquela pessoa que cometeu o crime. Então, nada melhor que o DNA da pessoa num banco de dados, né? Então, a principal causa das condenações equivocadas em todo o mundo é o reconhecimento equivocado por vítimas e testemunhas, né? E também a coleta de DNA tem sido alvo de questionamento do STF. Isso eu já nem vou falar mais. Isso eu não vou nem falar mais. Esse STF tá aí, gente, é para soltar bandido. STF tem soltado bandido à torta e à direita, tem sido também só contra a população. Eu sou do tempo que nós tínhamos um STF que dava gosto, que eu ligava a minha televisão para assistir os debates, os grandes debates de juristas na televisão do STF, da Justiça lá. Hoje eu passo longe, porque dá nojo dos debates. Porque você já sabe em quem vai votar o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Toffoli. É sempre soltando bandido, é dando habeas corpus para bandido. O Brasil já não aguenta mais esse STF. Tem que acabar com essa PEC da Bengala. 75 anos para o cara sair de lá. Isso aí tinha que ter mandato. Tinha que ter um mandato. O cara fica 4, 5 anos no máximo. Todo mundo tem mandato desse país. O STF diz que é contra. Questiona essa coleta do DNA também. O aumento no número de cadastro do banco DNA é visto com cautela, muita cautela no mundo jurídico. Enquanto isso, as pessoas estão sendo mortas, estupradas e ninguém toma uma decisão. O caso, inclusive, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, porém, eu não sei quando. Quando? Até lá já morreu muita gente. A Defensoria Pública de Minas Gerais é parte do processo, que chegou ao Supremo depois de que um juiz, um juiz da Vara de Execuções Penais lá de Minas Gerais, negou a coleta do perfil genético de um condenado por considerar a legislação inconstitucional. Gente, a gente tem que respeitar a Constituição, mas essa Constituição foi feita por comunistas. Só dá direito para bandido. Uma Constituição que dá direito para bandido. O argumento de quem acredita que a lei é inconstitucional e que o cadastro do DNA de condenados não pode ser compulsório, já que a Constituição prevê que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Como você faz uma Constituição? Que juristas são esses? Você faz uma Constituição e diz que bandido não pode produzir provas contra si mesmo. Contra bandido, estuprador, que estuprou a sua filha, rapaz, você tem que tirar a prova dele ali, ó, na marra. Você tem que tirar a prova dele na marra, rapaz. Tô com o saco cheio, rapaz. Tô nervoso hoje com essas histórias. Olha, não dá pra acreditar. Gente, curte esse canal. Por favor, me ajuda aí. Se inscreva nesse canal aí. Dá uma força aí pra gente ter maior repercussão aí. E vamos invadir aí com essa notícia aí. Vamos repercutir. E não vamos votar nesses povos. Esse centrão, principalmente, que tá votando todas as pautas do governo e contra o Sérgio Moro, porque eles estão cagando de medo. Tô querendo outras notícias aí que eles estão querendo afastar o Sérgio Moro aí, dividir a pasta do Ministério da Justiça, criar empecilho pro presidente não indicar ele pro STF.
Estão com medo, estão com o rabinho no meio das pernas. Certo? Já foi ali? Já foi ali, ó, lado esquerdo? Grande abraço, gente. Um grande abraço pra vocês. Vocês estão aqui, ó, porque você é de direita. Se você tá aqui, é porque você é ali, ó. Bolsonaro, tá lá atrás com nós, ó. Certo? Hoje eu vim de preto, ó. Tô de luto por esse centrão. Tô de luto por esses vagabundos, esses congressistas que votam contra o povo brasileiro. Tchau, fique com Deus.